Olá, meus amigos do canal Brasil em Resumo. É um grande prazer estar aqui mais uma vez com vocês. Por gentileza, dê um joinha aqui no canal, dê um clique, se inscreva no canal e vamos fortalecer canais de direita, os canais que apoiam Jair Bolsonaro. Gente, nós temos que dar as mãos aí, ó, vamos juntar as forças e apoiar Jair Bolsonaro, certo? Nós precisamos ajudar o presidente. Então apoie o canal, não só o meu, mas todos os canais de direita que dê as notícias favoráveis ao presidente, porque tem a mídia podre desse país, a mídia marrom desse país, as grandes mídias, né? Os grandes jornais e televisivos, que só traz matérias ruins contra o presidente. Então nós, hoje que temos acesso a YouTube e outras maneiras de fazer matérias jornalísticas e até amadoras, mas que falamos a real verdade do que acontece no governo, vamos ajudar o presidente, então nós temos que dar um apoio a esses batalhadores aí, anônimos, né? E que estão batalhando aí para a gente ter esses canais de direita, conservadores, para ajudar e batalhar junto com o presidente, certo? Gente, então, eu queria falar para vocês hoje é que os Estados Unidos está prevendo sanções para a Venezuela, por esse crescente apoio que o governo russo tem dado à Venezuela. Então, o governo russo tem dado um crescente apoio à Venezuela, já não é de hoje, já tem aumentado constantemente. O governo Trump tem percebido isso, né? A inteligência norte-americana tem percebido isso e, e contra esse apoio russo aqui na Venezuela, que é muito perigoso, né, gente? Você vê, a Rússia entrando aqui na Venezuela tem acesso a todas as informações aqui próximo de nós, Brasil, Argentina e todos, a Colômbia, Uruguai, Chile, né? É um país comunista que apoia o Maduro, todas as coisas erradas que ele vem fazendo e, e pode ser um caminho, uma entrada também, logo agora que ele bombardeou lá as tropas iranianas lá no Iraque, pode ser um caminho também, uma entrada para os terroristas iranianos, né, ou quem quer que seja, que queira atacar os Estados Unidos, é uma porta de entrada aqui pela Venezuela. Então, eles estão muito preocupados que os iranianos, ou quem quer que seja, pode entrar por aqui, ter acesso até a Cuba e é uma porta de entrada e uma saída aqui até a ilha de Cuba e ter acesso a mais próximo aos Estados Unidos. Entende? Então, os Estados Unidos já estão tomando medidas, né, em resposta a esse crescente apoio russo ao governo e ao presidente venezuelano Nicolás Maduro e alertou já a importantes autoridades dos Estados Unidos nessa segunda-feira agora. Já desde o ano passado, já desde o ano de retrasado, né, de 2018, em eleições amplamente consideradas fraudulentas que houve na Venezuela, o governo Trump já considerou que as eleições lá foram consideradas ilegais e totalmente fraudulentas e considerou, sendo consideradas ilegais, eles consideraram lá o governo Guaidó como um governo interino da Venezuela, né? Então até eles disseram lá que estamos analisando sanções adicionais, pessoais e econômicas que acreditamos que trarão mais pressão, né? Disse o senhor Eliot Abrams, enviado da Venezuela ao Departamento de Estado da Venezuela, que é a pessoa que cuida, né? Que é enviado lá da Venezuela ao Departamento de Estado, a repórteres, né? Esse senhor que não especificou quais seriam as sanções, ainda não disse quais são as sanções que vão ser aplicadas, né? Como que vai ser, de que forma que vai ser, disse que os Estados Unidos estão observando atentamente o papel da Rússia, né? O papel da Rússia que é muito importante na Venezuela e não permitirão que o nível de apoio não seja controlado.
Então, o grande medo deles é esse apoio da Rússia. A Rússia é o grande peso na balança contra os Estados Unidos, né? Então, eles estão muito preocupados com esse apoio da Rússia. As empresas russas estão agora lidando com mais de 2/3, mais de 70% do petróleo venezuelano, gente. Você vê, mais de 70% do petróleo da Rússia já é controlada por empresas petrolíferas da Rússia. Olha, não é pouco, hein? Porque a Venezuela é um dos países que mais petróleo possui no mundo. Portanto, o papel russo é cada vez mais importante na Venezuela. Você vê só, eles estão tomando conta. O grande interesse russo na Venezuela é tomar conta do petróleo da Venezuela, né? Então, especula-se que a Rússia está envolvida em pressionar Maduro a assumir o controle da Assembleia Nacional da maioria da oposição, que foi no domingo, né, em Washington, atualmente considera o único órgão democrático na Venezuela. Então, o único órgão que tinha democrático na Venezuela, que era a Assembleia, a Rússia estava pressionando Maduro para que assumisse o controle também da Assembleia. Então você vê que eles pressionam Maduro, a Rússia pressiona Maduro para cada vez eles implante mais a ditadura ainda mais na Venezuela, porque é de interesse deles, né? De interesse da Rússia ficar para sempre ali explorando todo o petróleo que tem, porque eles não têm petróleo suficiente lá no seu território, né? A polícia nesse último domingo impediu o líder da oposição e autoproclamado presidente interino o Juan Guaidó, de entrar no parlamento. Você vê só, o cara queria entrar dentro do parlamento, dentro da Assembleia Legislativa, porque ia ter a eleição no parlamento, né? E ele é o líder da oposição, o João Guaidó. E ele foi impedido pela polícia. Ele foi impedido de entrar. Você vê como é democrático, né? E aí, na sua ausência, Luiz Barra, né? Que é um parlamentar da oposição, contaminado pela corrupção, que está agora do lado de Maduro, que já foi contra o Maduro, mas que agora está favorável ao Maduro, declarou-se o presidente do parlamento. Declarou-se o presidente do parlamento. Maduro detém o poder real, mas a reivindicação de Guaidó à presidência é reconhecida por mais de 50 países, incluindo os Estados Unidos e muitas nações europeias. Então você vê, gente, é impressionante, né? Entre os demais apoiadores de Maduro estão a Rússia, a Coreia do Norte e Cuba. Você vê? Rússia, Coreia do Norte e Cuba. Os Estados Unidos, eles vêm subestimando o apoio que Maduro recebeu da Rússia, de Cuba, dizendo que os dois países haviam fornecido à Venezuela milhares de agentes de inteligência. Na verdade, a assistência cubana e Rússia provou-se ser os dois pilares mais importantes de apoio ao regime. E sem os dois, quais não existiria, afirmou. Maduro fica com Cuba, Rússia e China e algumas ditaduras estranhas ao redor do mundo, mas está perdendo apoio. Não apenas a direita, não apenas o centro, mas a esquerda da América Latina. Todo mundo está abandonando o barco, Maduro está ficando sozinho, nem mesmo a Argentina, que agora tem um governo de esquerda, está apoiando Maduro, hein? Maduro está ficando totalmente sozinho. Essa atuação que eles tiveram agora no domingo lá, de não deixar o Juan Guaidó adentrar o parlamento, foi um caos. Nem Argentina, Chile, Colômbia, Uruguai, ninguém aqui está apoiando o Maduro. Então você vê, a coisa não está boa para ele, né?
Coisa tá feia para ele. Esse Luiz Parra que ganhou a eleição lá agora, mas claro, não deixou o outro entrar, né, no parlamento, só na Venezuela mesmo, né? É essa Venezuela, gente, ó, para quem é petista, se algum petista passar aqui, ou algum desavisado tá passando aqui, pelo amor de Deus, né? Ou se você tem um total desconhecimento, se você tem um parafuso solto, todos os petistas que foram lá para Cuba, que foram lá para Venezuela, né? Ou esses que se reúnem aí na calada da noite, se reuniram aí, agora acho que foi no domingo, né? Entre eles Chico Buarque, os caras do Intercept, Camila Pitanga, essa trezinha aí, tudo apoiando o PT, os esquerdalhos, os petralhas, os ladrões, tudo aí. Então, esses caras aqui que foram lá apoiar esses canalhas desses caras aqui, que aqui eles falam que o Bolsonaro é, é ditador. Agora lá em Cuba, lá na Venezuela, eles apoiam os caras da Venezuela. Lá eles acham que o Guaidó, que o Maduro é extremamente democrático, né? Você vê só, é Lei Rouanet, né, Chico Buarque? Né? É? Ali rola muita coisa, né? O Foro de São Paulo, parece que se reuniu em São Paulo aí, tem coisa. Inteligência brasileira parece estar investigando o que aconteceu em São Paulo neste domingo. Então, gente, esse sujeito, esse Luiz Parra, até domingo ele era pouco conhecido, mas depois do conturbado dia na Assembleia Nacional na Venezuela, veio. Ele foi protagonista aí da política do país latino-americano aí na Venezuela, né? Ele foi proclamado presidente da Assembleia Nacional em uma eleição marcada por empurrões, discussões acaloradas, denúncia de golpe. O principal opositor do regime de Nicolás Maduro, o deputado Juan Guaidó, até agora presidente da Câmara, ele foi impedido pela Guarda Nacional, né, de acessar a Casa Legislativa, pular lá a Assembleia lá, não podia entrar. Jornalistas também enfrentaram problemas para acompanhar a eleição. Guaidó até tentou pular o portão do prédio, mas os policiais o impediram com escudos, gente. Parecia uma batalha, uma guerra. Segundo ele, os seus apoiadores, Parra, e é o protagonista de um golpe parlamentar. Por sua vez, Parra afirma que Guaidó sequestrou o parlamento e prometeu trabalhar pela despolarização do país. Gente, é impressionante a disfarçatez, descaramento. Eles têm a mesma servergonhice, a mesma insensatez desse povo daqui. Eles fazem coisas insensíveis, assim, de forma, assim, sabe? Olha, que não dá para acreditar. Eles fazem coisas que não dá para acreditar. Eles pintam aquela cara de bonzinho, que todo mundo acredita neles, sabe? E que não foi ele, sabe? E mente com a maior cara de pau. Eu não sei se a esquerda brasileira, venezuelana, esses comunistas, desse povo não presta, gente. Olha, poucas horas depois da eleição para presidente do Legislativo, Maduro fez um pronunciamento na televisão. A televisão estatal lá, né? Que toda a televisão lá é controlada por ele, né? Então ele afirmou que o país repudiava Juan Guaidó como a marionete do imperialismo. Juan Guaidó é a marionete do imperialismo. Apesar das imagens que mostram o opositor sendo impedido de entrar na Assembleia Nacional, Maduro disse que se Guaidó não queria entrar era porque não tinha votos para ser reeleito chefe da casa. Como se o cara não quer entrar? O cara não quer entrar porque não tem condições de entrar. Ó, uma centena de policiais na frente dele com escudo, como é que ele vai entrar? Na mesma mensagem, Maduro ainda reiterou que haverá eleições legislativas na Venezuela este ano. Para quê? Para quê? Fala para mim. Já a maneira
como Parra foi eleito, em meio à reclamação de compra de votos e restrições de acesso a apoiadores de Guaidó, colocou em dúvida a legitimidade do novo chefe do legislativo venezuelano. Mas as controvérsias que cercam sua figura são um pouco mais antigas. Esse sujeito, gente, esse tal de Parra, eu já tive dando uma olhada aí, ele é formado em administração de empresa, né? Ele já foi deputado lá em 2015, né? E ele já foi da colisão de políticos opositores. Ele já foi opositor do regime chavista de Maduro. Ele já foi favorável ao regime do Guaidó, né? Mas parece que o dinheiro falou mais alto, parece que a corrupção lá também, o dinheiro lá fala mais alto também. Então, antes Parra foi militante do movimento estudantil, como aqui também, né? Todos os militantes do movimento estudantil acabam, né, virando o que vira, né? Acaba com essa farra aqui também que, olha, esse movimento estudantil é tudo virado, tudo petista, tudo comunista. E responsável pela coordenação regional e Aracu do seu partido. Então, seu trabalho não foi de grande coisa, né? Trabalho como parlamentar, ele participou de comissão do meio ambiente, recursos naturais e mudanças climáticas. Ele teve várias iniciativas contra o Arco Mineiro do Orinoco, né? Mas não teve nada de notoriedade, não emplacou em nada de... Né? Em dezembro do ano passado, ele foi acusado de participar de um esquema de corrupção. Aí começou. Então você vê só, aí já começou. Aí ele começou. Quando ele é acusado de esquema de corrupção, aí ele já parte pro governo do Guaidó, né? Aí ele já, do Guaidó não, ele pula pro lado do Maduro, né? Porque quando você fala em corrupção, vamos pro lado do Maduro, né? E o esquema, o escândalo, o sistema estourou em maio de 2018, quando investigações de jornalistas revelaram que empresários colombianos muitas empresas se beneficiaram de contratos milionários com o governo de Maduro e distribuição de produtos, né? Enquanto o povo sofre, muitos políticos e empresários mais fortes vivem na boemia, né? E aí, empresas ligadas às redes de negócio de Saab, Polido, obtiveram ganhos milionários por sua participação nesse programa, que também estaria fornecendo alimentos de baixa qualidade à população. Eles vivem bem, a família vive bem, muito dinheiro no caixa, e participava de uma rede de negócio que fornecia alimentos para a população. E aí, em vez de fornecer alimentos de boa qualidade, fornecia alimentos de péssima qualidade para a população. E aí começa, né? Alimentos deteriorados, crianças morrendo de fome. Hoje não tem nem cachorro nas ruas da Venezuela, gente. Não tem. Dizem que algumas pessoas se alimentam até de animais. Eu não gosto nem de falar isso, pela tristeza que dá da gente ver um comentário desse tipo. Eu não gosto nem de comentar esse tipo de coisa, sabe? E ter gente que ainda aqui no Brasil, né? Aqui no Brasil, né? Que vai lá apoiar esses líderes petistas, pessoalistas e esquerdistas que vão lá na Venezuela apoiar esses camaradas, né? E tem gente aqui no Brasil que acredita nesses povos de esquerdistas, que acredita nesse povo. Pelo amor de Deus, gente, abre a cabeça, não é possível, né? E aí fica, gente, acredita em quem quiser, né? Então, nos últimos dias, deputados da oposição denunciaram tentativas do governo de subornar e intimidar os legisladores que decidiram apoiar Guaidó. Mas é por aí mesmo. Na cadeira, o deputado ele faz o juramento como chefe do legislativo, em meio às festas chavistas e às vaias da maioria dos oponentes. Neste domingo, então,
desconhecido Luiz Parra, corrupto ladrão, ao centro da longa crise política da Venezuela. Agora, quem precisa se acostumar com ele é o povo venezuelano. Mas sua hora está chegando, seu Luiz Parra. Rangaidó vai chegar, vai assumir. E vamos tomar. Se Deus quiser, a Venezuela vai voltar a crescer e ser uma líder mundial como era, porque a Venezuela é um país muito rico, é um país maravilhoso, tem muito, mas muito petróleo. Infelizmente está nas mãos erradas, está na mão de quem não presta. E a Venezuela merece crescer, e na Venezuela tá aí o povo da Venezuela saindo de lá, vindo para o Brasil, indo para outros países, o Brasil acolhendo. Eu vi esses dias o Luciano Hang, o dono da Havan, dando emprego para as mulheres que foram lá pedindo emprego. Bem na hora que ele estava lá, ele deu emprego para elas, as mulheres venezuelanas, né? E então, gente, é isso aí por hoje, né? A preocupação nossa agora é essa crise venezuelana. Os Estados Unidos estão preocupados com esse apoio irrestrito da Rússia para cá, e o medo também, um pouco de preocupação com essa passagem para cá, e a inteligência está preocupada com esse caminho, o Irã vindo também para cá buscar trazer petróleo, trazendo comida, né? Até esses dias eles diz que trouxeram comida aqui para Venezuela e ficaram aí sem abastecer, precisaram abastecer aqui no Brasil. Aí o Brasil não sabia o que fazia, o Bolsonaro não sabia se abastecia ou se não abastecia o navio deles, precisou o nosso superior tribunal decidir e abastecer os navios deles, né? Porque tem um acordo, né, mundial entre os países, né? E o Brasil não poderia quebrar, não poderia abastecer os navios deles, assim e tal. Então precisou o STJ entrar na briga, na justiça lá, eu não sei como é que foi bem o assunto, para reabastecer os navios deles para eles prosseguirem embora. Mas estava passando por aí, vindo para a Venezuela. Diz eles que vinham aí para buscar, trazer alimentos para os venezuelanos, né? Mas o Brasil tentou levar alimento lá para a Venezuela, eles não deixaram entrar. Qualquer outro país que tenta levar alimentos na Venezuela, eles não deixam entrar. Agora vem alimentos do Irã, eles deixam entrar. Vem alimentos da Rússia, eles deixam entrar. Então, gente, é impressionante o descaramento, o destrato que tem com a população, como trata a população, né? Gente, um grande abraço para vocês. Por favor, por gentileza, clique aqui embaixo, acho que está do lado esquerdo, ó. Curtir o canal aí, ó. Vamos dar um joinha, se inscreva no canal. Um grande abraço para vocês. Fique com Deus.